Costuma-se dizer que o sucesso não é fruto do acaso, que dá muito trabalho, ou simplesmente que é a soma de todas as partes. Pois hoje trago até vós aqui nesse cenário idílico e fora do ambiente citadino para o qual esta scooter foi criada, uma scooter da Yamaha que é um autêntico caso de popularidade e de sucesso, que é nada mais, nada menos do que a NMAX 125. Olá, eu sou o Bruno Botelho, colaborador do Horácio Silva Garcia, e este é o meu review acerca desta scooter magnífica. Fiquem ligados e vamos a isso. Assim que surgiu o convite da Horácio Silva Garcia para testar esta última geração da NMAX 125, fiquei de imediato curioso. E curioso porquê? Porque no passado já tive a oportunidade de testar a primeira geração da NMAX, uma vez mais através do Horácio Silva Garcia, e depois tive um part-time em que utilizava a scooter diariamente e durante horas como meio de transporte, e era nada mais nada menos do que, novamente, a NMAX. E nesta situação particular, tive a sorte de trabalhar com duas gerações diferentes da NMAX, pelo que acho que estou em condições de fazer comparações, de tirar conclusões acerca da evolução desta scooter, que, diga-se de passagem, não foi pouco. Vamos começar pelo mais simples, digamos, pelo aquilo que cativa de imediatamente os nossos olhos, que é o design da NMAX 125. O design é imediatamente familiar, ou seja, mantém as linhas mestras que a Yamaha nos habitua nesta scooter, mas agora estão mais cativantes. Digamos que tornaram a NMAX mais desportiva, com umas linhas mais modernas, com um design que eles dizem mais dinâmico e que realmente resulta numa scooter visualmente muito apelativa, muito cativante. Destaca aqui a secção dianteira com esta bonita ótica toda em LED, que é realmente de uma agressividade incrível. Este ecrã, que agora aumentou mais alguns centímetros, revela-se uma peça fundamental no design, mas também em termos de proteção ao vento, desviando mais o fluxo de vento. Depois temos aqui uma secção traseira que mantém o mesmo figurino, só que os faróis traseiros ganharam uma nova vida, ganharam um novo apelo, com as luzes todas embutidas, incluindo os piscas, mas num design verdadeiramente desportivo. Mantêm-se as UTAs pegas para o passageiro, os pés a pés, e temos aqui esta consola central já típica da NMAX, onde podemos encontrar o bocal do depósito de enchimento. Ou seja, em termos de design não há muito aqui a apontar, a não ser que foi uma evolução muito positiva, muito agradável, que a tornou ainda mais apelativa, mais cativante e, claro, não fugir das linhas que a Yamaha tem nos habituado para esta scooter. Vamos falar então na ergonomia da NMAX. A ergonomia da NMAX mantém mais ou menos as linhas que já conhecíamos das gerações anteriores. Só que desta vez encontramos aqui algumas novidades. Desde logo temos aqui um painel diferente, um painel de instrumentos muito completo, com todo o tipo de informação, como tensão de bateria, piscas, luzes, trips, total de quilometragem, velocidade máxima, médias. Além disso, ainda tem informação de conectividade ao smartphone através da app MyRide da Yamaha. Ou seja, esta vão poder ficar conectados com o mundo, verificar se estão a receber chamadas, SMS, mantendo assim um toque de modernidade que hoje em dia é quase obrigatório digamos, em vários tipos de motos, especialmente aqui as scooters que são muito utilizadas por estafetas. De resto, temos uma posição de condução muito confortável, que nos coloca de forma descontraída, com uma posição correta, em total controle da NMAX, com as manetes a revelarem-se muito acertadas, com um tato muito bom e os comandos aqui muito intuitivos e que revelam aqui algumas novidades, como por exemplo um botão de menu para podermos navegar no painel de instrumentos. Também temos aqui o botão de stop and start, que podemos usar para ligar ou desligar e que, diga-se de passagem, é um sistema que se revela extremamente útil e com todo o sentido nos dias de hoje, levando a uma poupança de combustível, a uma diminuição do ruído e com isso tudo ficamos todos a ganhar. Além disso, temos aqui dois compartimentos de arrumação, um que é descoberto e que podemos guardar objetos como, por exemplo, telemóvel, uma garrafa de água, um pano, etc. E ainda tem uma útil tomada USB-C que podemos usar para carregar aparelhos como o telemóvel. Além disso, ainda temos aqui o outro coberto, que podemos arrumar objetos mais delicados, mas este aqui não tem tomada, nem tão pouco tem fecho por tranca, portanto mantenham isso em mente quando tiverem NMAX. De resto,
temos aqui o botão central para abertura do tampo de gasolina que fica aqui na consola central, simplesmente abrir o assento, o qual tem um amplo espaço de arrumação em que é possível arrumar um capacete integral, capacete de jet, o casaco, diversos objetos. Muito útil e muito bem conseguido, ainda bem que a Yamaha conseguiu manter este figurino com a remodelação. Referência para o sistema de ignição, que é keyless, que é sempre útil e dá aqui um toque de modernidade muito agradável. E ainda possui um sistema de aviso, quando se deixamos ligado nos afastamos, começa com o apito a avisar que estamos com a moto ligada. Para terminar a ergonomia, nota para os espelhos de dimensões, apesar de serem pequenas, oferece uma ótima visibilidade, isento de vibrações, e ainda aqui o tal ecrã que já referi, que aumenta alguns centímetros, e nota-se em andamento, realmente há aqui uma maior proteção aerodinâmica e desvia mais o vento, mesmo com capacete jet. A posição das pernas vão corretas aqui, tem espaço mais que suficiente para os pés, a consola central não se revela incômoda e ainda conseguimos ir aqui com as pernas para trás, usufruindo aqui do assento muito confortável, quer para o condutor, quer para o passageiro. Ou seja, em suma, a NMAX está pensada para o máximo de conforto, especialmente para aqueles que utilizam para entregas tipo Uber e Glovo, para estafetas, em que passam muitas horas em cima de scooter. É uma scooter que neste aspecto é totalmente confortável e não nos vai provocar qualquer tipo de cansaço fora do habitual. Quanto a isto, estamos conversados. Vamos então passar para a questão que normalmente interessa muito aos fãs da NMAX, que é o seu motor. Ora bem, o coração desta scooter, o bem conhecido monocilíndrico de 125 cm3, foi modernizado, isto para atender às normas Euro 5+, que são cada vez mais restritivas e que afetam diretamente a performance de qualquer motociclo. A questão que fica no ar é, será que a Yamaha soube dar a volta a esta questão e manter o caráter enérgico desta unidade? Bom, a questão é simples. A Yamaha, através da sua experiência, através da sua tecnologia, conseguiu dar a volta a esta questão, manter o respeito pelas normas Euro 5+, e manter o caráter enérgico, a disponibilidade imensa que este motor tem. Desta vez temos um motor que consegue ultrapassar um pouco os 12 cavalos e consegue ultrapassar igualmente os 11 Nm de binário. Na prática, temos um motor que, além de muito silencioso, através desta ponteira de escape, que está bem, digamos, bem restrita e que emite mesmo um nível de ruído muito baixo, este motor conseguiu manter o caráter enérgico que lhe é reconhecido. É certo que no arranque podemos notar ali uma maior suavidade, mas rapidamente abre o pulmão e nos catapulta para a frente com muita energia, muita vontade de acelerar, através de uma curva de binário que eu diria que é muito constante. Assim que ganha ímpeto, nas acelerações e desacelerações e reacelerações, nota-se que há uma curva de binário aqui sempre muito plana, sempre muito disponível, que permite manter ritmos de deslocação muito interessantes. Por exemplo, em estrada aberta, digamos, com a direito, com ligeiras descidas, é muito fácil manter a NMAX na casa dos 100 km/h e em algumas situações consegue mesmo ultrapassar um pouco os 100 km/h, o que já diz muito sobre a disponibilidade deste motor. Claro que em descidas acentuadas a NMAX consegue ultrapassar os 100 km e realmente torna-se muito impressionante o que é que um motor deste tamanho consegue fazer. Motor este que, apesar disto tudo, mantém um nível de consumo muito baixo mesmo, digamos que andará ali na casa à volta dos 3 litros, 2 litros e meio dentro disso, que nos permite obter uma autonomia muito elevada, diria acima dos 300 km. Claro que isto tudo vai depender da forma como se enrola o acelerador, se andamos mais de punho enrolado, se andamos mais controlados. Isto tudo varia os consumos, mas no geral os consumos são muito contidos e claro, isto é uma mais-valia na hora de olharmos para a nossa carteira. Já que falamos em autonomia, o depósito é um pouco acima dos 7 litros, que permite realmente, como já disse, uma autonomia muito elevada. Ora bem, em termos de motor, estamos conversados. A Yamaha
soube dar a volta aqui à questão das normas, manteve a moto silenciosa, um motor disponível, ainda adicionou aqui alguma tecnologia como o stop and start, que é muito útil e poupa mais combustível, e, não menos importante, manteve aquele sistema de válvulas variáveis, uma tecnologia muito interessante e se calhar responsável também aqui pela performance, digamos, elevada e que a distingue das demais do seu segmento. Portanto, em termos de motor, estamos conversados. Vamos então falar um pouco da ciclística da NMAX, a qual foi revista nesta renovação, apresentando alterações muito interessantes, especialmente num departamento que considero muito importante. Diria que talvez foi uma, se não mesmo a modificação mais importante nesta NMAX, ou seja, as suspensões. As suspensões da NMAX agora viram-se, digamos, revistas em termos de componentes internos ou até mesmo na alteração do curso. Agora, a NMAX conta com 100 mm de curso na dianteira e 91 mm na traseira. De referir que as suspensões traseiras de duplo amortecedor possuem regulação, à frente não possui regulação. Mas na prática, o que é que estas alterações nos dizem? Na prática, o que é que se nota logo? A NMAX já não possui aquele bater característico que afeta a maior parte das scooters com estas dimensões, aquele esgotar de suspensão muito rápido, aquelas pancadas secas e que requerem uma maior atenção na nossa condução, uma maior firmeza nos braços e que provoca até, de certa forma, um maior desconforto e que não é nada agradável. Com estas alterações, o que é que se nota? A NMAX filtra as irregularidades de uma forma bem mais competente, mas notoriamente mais competente. Já não há aquele receio de pancada a fundo em seco, de executar rapidamente o curso. Longe disso, a NMAX desta vez consegue absorver com grande competência, com grande suavidade as irregularidades. Isto na prática o que é que acontece? Provoca-nos menos cansaço, estamos mais descontraídos e mais à vontade. De facto foi impressionante as pequenas alterações que a Yamaha introduziu, transformou por completo o caráter desta scooter. Manteve a mesma desportiva, conseguimos ter uma pilotagem desportiva com grande aprumo das suspensões e com grande firmeza, com grande estabilidade, mas ao mesmo tempo conseguimos ter uma scooter que absorve as irregularidades, especialmente no trânsito urbano, onde são muitas as irregularidades, como lombas, tampas de esgoto, buracos, ou seja, desta vez a NMAX está pronta para tudo o que der e vier. A Yamaha está de parabéns pelas alterações introduzidas, realmente fazem tudo a diferença e, na minha opinião, esta é das scooters que ultimamente testei que melhores suspensões têm, sem sombra de dúvida. Continuando na ciclística, a Yamaha manteve aqui as jantes de 13 polegadas em ambos os eixos, com destaque aqui para o pneu de largura 130. Além disso, equipou com os pneus que, na minha opinião, são muito bons, oferece aqui uma aderência muito boa em qualquer tipo de piso, inspirando realmente muita confiança na altura de abusar da NMAX. De resto, destaque para a travagem de disco em ambos os eixos e assistida pelo, como não podia deixar de ser, pelo ABS. A travagem, na minha opinião, revela-se muito poderosa, muito pronta em qualquer situação. O ABS, claro, que não podia deixar de ser introduzido se tivermos uma travagem um pouco mais agressiva, mas a travagem inspira realmente muita confiança na altura de andar a ritmos elevados. De resto, o quadro principal, julgo que não sofreu grandes alterações e na prática o que é que temos? Temos uma scooter que, em conjunto com as suspensões, em conjunto com as suas dimensões compactas e desportivas, oferece uma grande estabilidade, mesmo a ritmos mais elevados, e na altura de optarmos por esses tais ritmos elevados, a NMAX é muito precisa, é muito competente, oferece muita confiança. Aliás, diria que a NMAX sente-se mesmo muito à vontade numa condução desportiva, naquela condução, digamos, típica de estafeta em que tem muito serviço para fazer, muitas entregas, é que o ritmo é sempre eu punho tudo aberto, eu punho tudo fechado. Nisto, a NMAX convida realmente a uma condução desportiva. Mas, se optarmos por uma condução mais calma, entoada de passeio, ela faz com toda a competência, com todo o conforto, com tudo à vontade. Ou seja,
em termos de ciclística, é uma moto muito versátil, uma moto muito completa e realmente impressiona-me bastante o quanto a NMAX tem evoluído ao longo das gerações, sendo cada vez mais eficiente, cada vez mais competente e, claro, e isto no final traduz-se numa grande confiança, num grande à vontade na utilização diária desta scooter. Vamos então a algumas considerações finais. Eu vou começar por um aspecto quase que me esquecia, que é o controle de tração. Sim, a Yamaha pôs nesta NMAX um sistema de controle de tração, o qual tem um funcionamento excelente, evitando males maiores, percas de tração ou situações delicadas. Mesmo quando provocava o sistema, ou seja, de propósito, para ver se entrava em funcionamento, entrava sempre, evitava qualquer escorregar da traseira, surgindo a potência de forma gradual e completamente controlável. De resto, o que é que poderia dizer mais aqui? A qualidade desta scooter. Isto é um aspecto inquestionável. Está tudo bem construída. Os plásticos são de elevada qualidade. Os encaixes são perfeitos. Não existem ruídos parasitas. Não existem aqui aspectos que foram adicionados só para adicionar. Tudo tem aqui uma grande função, uma grande qualidade que nos deixa de imediatamente rendidos. E depois, a tal coisa, dentro deste tipo de scooter, são poucas as que estão com competência para estar ao nível aqui da NMAX. Não são muitas as scooters que oferecem um pacote tão global, um pacote que evidencia a experiência de algumas gerações, a experiência de mercado, não são todas. E se juntarmos a isso a grande fiabilidade pela qual a NMAX é reconhecida, então temos um produto vencedor. Não é o acaso que há registros de NMAX com mais de 100 mil km e sem nada a apontar. São autênticos cavalos de batalha, autênticas armas de trabalho que não se negam a nada. E lá está. A Yamaha junta tudo o que era bom. Qualidade de construção, um motor muito desportivo e disponível, economia de combustível, uma ciclística a tudo à prova que nesta geração está impecável. Conforto, grande capacidade de iluminação, tecnologia, com a app MyRide, as válvulas variáveis, temos aqui um pacote vencedor e que aconselho vivamente a experimentar. Portanto, se procura uma scooter para deslocações diárias, ou simplesmente para uns passeios, aconselho vivamente a testarem a NMAX, a verem e a testarem, para comprovarem tudo o que eu disse, porque realmente é fantástica. São muito poucas as que estão à altura aqui dos pagamentos da Yamaha, e a Yamaha voltou a acertar em cheio na fórmula, provando que não são precisas alterações muito profundas para aperfeiçoar um produto que já de si era muito bom. Portanto, espero que tenham gostado deste review, espero que testem a NMAX e surpreendam-se como eu surpreendi. E acredita, ela vai surpreender. Portanto, até uma próxima e tchau! Fui!